Então, para você que tem essa vontade de emagrecer, né, de ter aquele emagrecimento continuado, que tá cansado do efeito sanfona, engorda, emagrece, tá com medo, eu vou tomar medicação, doutora, e eu vou emagrecer, depois que eu tomar eu vou voltar tudo, vou voltar ao peso anterior, como que eu faço? Afinal de contas, medicamento ajuda ou atrapalha o emagrecimento? E como que foi o gatilho para esse vídeo? Essa influencer que colocou para a mídia que estava fazendo automedicação e que foi parar no CTI e acabou sendo um alerta para a sociedade. Eu e o Luciano, a gente estava conversando, meu colega endocrinologista, recentemente com o relato dos pacientes na Islândia, eu convidei o Luciano para gravar esse Meet junto. Estou aqui com o professor Luciano Jacaia. Ele trabalha no Hospital das Clínicas de São Paulo e a gente resolveu reunir para prestar alguns esclarecimentos, trazer algumas reflexões. Foi para a mídia que alguns pacientes na Islândia tiveram pensamentos suicidas, outros com aumento da vontade de automutilação, a sensação, aquela vontade de automutilação. Então, a gente vai fazer algumas considerações. Estou passando a palavra, professor. Bom, obrigado pelo convite, François. Para mim é um prazer dividir essa gravação contigo, essa apresentação, e para trazer informação. Eu acho que isso é o mais importante, e traduzir essa ciência para uma pessoa leiga que não é do meio, né? Então, para ele tem uma dificuldade de entendimento e muita coisa chega na mídia, aí é difícil para quem não é da área processar esses dados e entender exatamente, né? Então, de fato, essa sua colocação em relação aumento da ideação suicida, automutilação. A gente viu isso não muitos anos atrás com uma outra classe terapêutica que era o rimonabant. Rimonabant, para quem não sabe, é um inibidor de um receptor chamado endocannabinoide, né? Cannabis, de cannabis e maconha, exatamente, a gente sabe que nós temos áreas do cérebro que estão repletos desses receptores, né, que a gente chama de centros hedônicos do prazer, né? E é o prazer para qualquer coisa, não só para alimentação, mas o prazer de ver um filme, de ouvir uma música, até o prazer sexual também está envolvido com essas áreas, né? E com o uso de um antagonista dessa área, com esse rimonabanto, e de fato os pacientes já não tinham mais prazer em comer, e comiam menos, obviamente, o apetite era completamente suprimido, e aumentou demasiadamente a ocorrência de taxas de suicídio no mundo inteiro, né? E após alguns casos, e não só aumento de taxa de suicídio, mas pior, aqueles pacientes que tinham quadro de depressão pioravam bastante, quem não tinha depressão às vezes desenvolvia quadros depressivos ou maníacos, todo tipo de alteração que a gente viu. Isso fez com que o próprio laboratório suspendesse a comercialização desse produto, né? E se a gente for pensar também, acho que não precisa nem citar, porque acho que todos já sabem, mesmo pacientes pós-cirurgia bariátrica, que lhe é ceifada a capacidade de se alimentar muitas vezes, né, a taxa de suicídio, não só suicídio, mas de dependência química, de abuso de álcool, acaba se elevando bastante, né? Então, esses pacientes acabam tendo que ter um acompanhamento psicoterápico extremamente próximo e que, infelizmente, muitos não têm. Então, e mesmo assim, a taxa de suicídio é muito alta. Então, toda vez que a gente atua em áreas de recompensa, né, e o alimento se tornou uma das maiores recompensas na sociedade de hoje, principalmente o alimento ultraprocessado, rico em gordura, rico em açúcar, que é tudo que o cérebro quer, né? Se você tira isso do sujeito, numa sociedade como a nossa, que a demanda psíquica é muito elevada, você complica bastante a vida do paciente e induz ele a esse caminho. Então, eu vou fazer um parênteses, né? Então, quando a gente fala em uma recompensa disfuncional,
né? Então, nós estamos inseridos, nós mamíferos, dentro de um contexto em que nós temos, né, de forma normal, um sistema de recompensa cerebral. Diante, esse sistema de recompensa, a gente precisa desse sistema de recompensa para beber água, para fazer a boa alimentação, para o impulso da sexualidade, né? Como você colocou, para as nossas áreas de prazer. Diante dessa sociedade que tem mudado desde 1940, em que a gente mudou muito o nosso estilo de vida, o intenso estresse, a baixa atividade física e essa chegada dessa indústria com esses alimentos altamente palatáveis, né? Essa correria, essa hiperdemanda que a gente vive, a gente está tendo essa alteração no sistema de recompensa, né? Várias pessoas estão apresentando um sistema de recompensa disfuncional, e isso é muito frequente no quadro de sobrepeso, obesidade, e muitas vezes no quadro de diabesidade, né? Sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2, pré-diabetes. Você pontuou muito bem essa questão da diabesidade, e tem vários trabalhos que mostram que, inclusive antes do diabetes, que a gente tem a chamada o pré-diabetes, ou mesmo a resistência insulínica, você já observa uma degeneração do sistema nervoso central. Então, existe, o que a gente sabe? O excesso, o acúmulo de gordura corporal e a dificuldade da insulina funcionar, que é a chamada resistência insulínica, que é a principal causa do diabetes tipo 2, e que antecede o diabetes, às vezes, em 2, 3 décadas, né? Tudo isso faz com que o organismo da gente produza substâncias inflamatórias, né? Essas substâncias inflamatórias que deveriam servir para atacar vírus, bactérias que entram no nosso corpo, na verdade não tem nenhuma infecção atacando nosso corpo, então essas substâncias inflamatórias atacam a única coisa que elas veem na frente, que somos nós mesmos, né? Então, acaba lesando o fígado, o rim, o pâncreas, e o cérebro também é um órgão que acaba sendo afetado, né? Então, a gente tem um acometimento do sistema cerebral por essas vias inflamatórias, né? E não só isso, aí, assim, a própria obesidade, ela dificulta o engajamento numa atividade física, né? Então, o indivíduo, ele acaba caminhando menos, fazendo menos atividade, mesmo atividades que não são planejadas, né? Então, para subir uma escada, já não sobe, para ir até a farmácia, aí pega o carro, coisas simples e básicas, não só atividade física programada, aquela que a gente realmente sai para fazer 1 hora de caminhada, né? E o que acontece? Um dos maiores órgãos que produzem hormônios que estabilizam o nosso sistema emocional, o sistema límbico, são produzidos pelo músculo. Então, o músculo, depois de alguns minutos de atividade física, produz endorfina, serotonina, dopamina, que nos deixam felizes, né? Então, antigamente, o sujeito, o antidepressivo dele era caminhar de uma fazenda até a outra para falar. O João tinha que falar com o seu José, que estava na fazenda, que ficava a 6, 7 quilômetros de distância. Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha automóvel. E como é que ele faz? Vai ter que ir a pé, né? E esse músculo produzia esses hormônios que trazem uma estabilidade emocional para esse paciente. E, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que o indivíduo que caminha muito, eu, quando era garoto, meu pai, graças a Deus, ele tinha febre de caminhar, né? Então nos levava junto, tá? Depois de andar 10 quilômetros numa praia deserta sem parar, a última coisa que você pensa na vida depois é comer, né? E você está feliz e alegre como ninguém. Então isso é uma das coisas que se perdeu na sociedade. Tem que fazer um gancho. Então, quer dizer que nossos avós, 1920, 1940, eles tinham que se levantar para tudo, caminhar para tudo. Então, quando você chegava em casa, aquele jantar com aquele casamento perfeito do arroz com feijão e farofa, e na qualidade daquela época do arroz com feijão e daquela farofa, será que dá para a gente repetir esse mesmo prato agora, passando o dia inteiro em frente à tela? Com certeza não. Não, e eu acho que até eu lembro muito, eu vi uma reportagem em que o sujeito falava que ele, resumidamente, ele
era longevo porque ele caminhava bastante, e eu conversando com meu pai, na época, a respeito disso, meu pai morava em Santo André e fazia faculdade aqui em São Paulo, e ele morava mais ou menos 5 quilômetros da estação de trem, que era o transporte que eu trazia aqui para São Paulo. Então ele caminhava pelo menos 5 quilômetros até a estação de trem, pegava o trem, descia em São Paulo, ia a pé até a faculdade, mais uns 2 quilômetros, depois ele tinha volta. Então ele fazia 14 quilômetros de caminhada por dia, e eu achei muito engraçado, porque na época eu falei, puxa, então você fazia bastante exercício físico, né? E ele falou que na época ele achava que não fazia exercício, porque exercício era só quem jogava bola, basquete, essas coisas, ele não era muito afeito a isso, ele não gostava. Então, assim, ele não fazia quase nada de atividade física, ele só caminhava uns 14 quilômetros por dia. Só Então, caminhando. é só isso. Então, assim, mais nada. Então, e hoje a gente vê o sujeito que fala, eu levo os meus filhos na escola, que a escola fica a 5 quadras, e volta todo contente e orgulhoso de si, sendo que não fez absolutamente nada, né? Então, isso se perdeu bastante, né? Eu acho que hoje, e agora não é só a questão de preguiça ou não se engajar em atividade física, mas também tem a questão de segurança, né? A gente está numa sociedade extremamente perigosa, onde as pessoas não podem mais caminhar livre. Eu sou paulistano, eu me lembro, eu tinha 10 anos, eu andava sozinho nas ruas de São Paulo, às vezes eu ia para o clube, para a escola, a pé, entendeu? E não tinha problema nenhum. Né? Então, isso a gente perdeu. E temos a questão também, como eu te falei, inflamação. Muita gente diz, eu sinto um cansaço, um peso nas pernas, é difícil caminhar, quando, na verdade, isso é um processo inflamatório, tá? Essa inflamação, ela pega todos os órgãos e o músculo também. Então, não é lenga-lenga, o paciente é preguiçoso, ele não quer... Não, na verdade, ele sente aquele peso nas pernas, ele tem uma certa dificuldade, e nós precisamos explicar para ele que aquilo é um fenômeno vinculado à questão do peso, que também tem a questão emocional. Então, o paciente deprimido, ansioso, ele também não vai estar com muita disposição e vontade de se engajar numa atividade física regular, né? Não é aquela atividade de fim de semana que faz meia hora no parque de caminhada, mas uma atividade para valer diária, né? Que realmente traga benefícios. E por isso que a neurociência hoje tem falado muito do mini hábito, né? Da tentativa de começar um mini hábito para depois estruturar em um hábito maior. Mas então a gente colocou até agora a questão do sistema de recompensa cerebral disfuncional, de uma sociedade disfuncional, né, Luciano? E você estava fazendo essa comparação. Antes da gente entrar no MIT, você pontuou algo muito importante, que o rimonabant, quando saiu do mercado, ele tinha um efeito predominantemente a nível de cérebro, né? Sistema de recompensa e cérebro. Vamos fazer um gancho sobre como que é o mecanismo de ação dos agonistas de GLP-1 que já estão há algum tempo no mercado. Conta pra gente. Então, os agonistas de GLP-1, até para quem não é tanto na área, né? Então, o GLP-1 é um hormônio produzido no intestino, principalmente nas porções finais do intestino, que tendo contato com o alimento, o intestino, ele vai produzir. E qual é o papel do GLP-1? É ir no cérebro e avisar o cérebro que você se alimentou e fazer com que o seu organismo coma menos e aumente o seu gasto metabólico. Então, são as duas coisas. A gente sabe que quando a gente come, a gente aumenta o nosso metabolismo, né? E quando a gente deixa de comer, a gente reduz o metabolismo, né? E tem mais fome. Resumidamente assim. Então, agonistas do receptor de GLP-1 são moléculas quase idênticas ao GLP-1 humano, né? Que são usadas para esse princípio. Lembrar que essa molécula ela tem uma ação no pâncreas, e que melhora a eficiência do pâncreas, mas também lembrando que isso ocorre quando a glicose está alta. Então, a gente chama que é um remédio glicose dependente. E por isso que muitos pacientes que não têm diabetes acabam podendo usar, porque, como ele tem uma glicemia normal, acaba que não ocorre esse efeito sobre o pâncreas e ele não tem uma queda acentuada da glicose. Mas vamos focar mais no cérebro, né? A gente aprendeu no início que essas moléculas atuavam numa região chamada hipotálamo, onde a gente tem vários núcleos que regulam a saciedade, a fome e a taxa metabólica, o quanto você queima de calorias por dia.
né? E se nichou nesse ponto do cérebro e disse, então, simplesmente isso. Recentemente se descobriu que o GLP-1 tem ação em outras áreas, principalmente uma área chamada amígdala, que é o que é responsável pela nossa parte do prazer, né? Então, que eles chamam só que a gente está falando. Sistema de recompensa, ou via hedônica, se a gente quiser usar um nome feio, né? Que é o que os médicos usam, né? Que é o que dá prazer ao alimento, né? Então, muitos indivíduos, e é interessante a gente observar, não só alimentos, mas tem muitos pacientes que usam essa classe, e elas vão referir que, por exemplo, bebida alcoólica, elas não têm mais desejo, elas não têm mais vontade de álcool, que antes era bastante prazeroso, até eu tive um paciente que brincou que ele disse que foi numa roda de amigos e não conseguia mais beber e os amigos mandaram trocar de endócrino que eu estava estragando, acabando com a vida social dele, né? Então, que ele não conseguia mais beber o que ele bebia antes, né? O problema é que, assim, não só para bebida, mas para todas as áreas do prazer, né, essa via é controlada, e assim como a gente viu com as outras classes, quando você inibe essa via, você tira, às vezes, dentro de um contexto social conturbado, estressante, vamos pegar a vida de muitos executivos, uma competição desumana que a gente tem, pouco tempo, pouco sono, né? Muitas atribuições, medo de ser dispensado, demitido, e se eu pegar as mulheres, pior ainda, porque ela ainda tem que cuidar dos filhos, tem todas as atribuições além da vida profissional, se nós homens não damos conta, imagina as mulheres, o quanto que elas passam, muito mais que nós, né? Então, a demanda social é muito grande, e você tira aquela via de escape, né? E alguma coisa vai acontecer. Mas também tem um outro lado, né, que a gente até conversou antes, né, que, de fato, quando você tem um uso dessas terapias, e a gente tem assistido, hoje em dia, para nossa tristeza, de quem faz realmente medicina séria, muitos pacientes usando por conta própria. Eu nem chamo pacientes, porque se eles não acompanham com o médico, eles não são pacientes. Então, são indivíduos que estão usando por conta própria, não sabendo os efeitos colaterais que pode ter, não sabendo a dose que deve usar, a titulação, se existe interação com outras classes terapêuticas. Então, dentro dessa classe, acho que a gente acabou nem falando. Então, essa classe de agonista de LP1, dessas medicações que estão na moda, o Saxenda, que é a liraglutida, e a semaglutida, que seria o Ozempic. Ozempic, Então, que assim, virou uma febre hoje em dia, e é inevitável que a pergunta bom, por que o indivíduo de livre e espontânea vontade começaria a usar uma droga sem nenhuma orientação, sem nenhum acompanhamento? Eu te digo que isso é desespero. É desespero. Ele já tem uma carga emocional por trás, já provavelmente tem uma exigência da sociedade para que tenha um peso dentro da norma, já tem uma exigência provavelmente de familiares, que tem gente que vai em reunião familiar para ser criticado o tempo inteiro em relação ao peso, e tem a exigência dele com ele mesmo, né? Então, e os padrões da sociedade hoje pela beleza, pelo corpo perfeito, né, e vem aumentando drasticamente desde a infância. Então, as meninas, os meninos já, desde cedo, são confrontados com essa ideia de que tem que ter um corpo perfeito, né? E tem várias pesquisas em crianças mostrando quadros de pessoas com obesidade e para eles falarem sobre o caráter dessas pessoas, e eles dizem como pessoas sujas, desleixadas, sem caráter, assim, e que a gente sabe que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Então, essa ideação do corpo perfeito, um desespero, e então a pessoa já não está bem, ela já tem uma ansiedade, já tem uma depressão de base, e ela vai usar uma droga que inibe o seu centro de prazer nesse contexto, né? E lembrar que esse estudo que foi publicado foi na Islândia, que é mais propício ainda, que eles vivem no escuro grande parte do ano, né? Então o inverno deles é extremamente prolongado, eles quase não têm sol, e a gente sabe do efeito que os raios solares têm em manter a nossa estabilidade emocional. Então,
eu acho que junta tudo isso, né, num indivíduo que já não faz atividade física, que já viveu durante anos com uma obesidade ou uma resistência insulínica causando inflamação cerebral, já esse cérebro já sendo bombardeado. Eu acho que é um conjunto de coisas que, se a gente não prestar atenção, e eu acho que na sua vida profissional, François, você tem pautado isso com, assim, extrema habilidade e colocado que sem uma resolução, ou não resolução, mas um acompanhamento, um tratamento, ou simples pensar na questão emocional, a gente vai chegar em lugar nenhum. A gente vai estar dando um monte de medicamentos, achando que a gente vai solucionar um problema que é muito mais complexo que isso. E vamos colocar um pouquinho de dados, né? Então, assim, a gente tem estudos muito recentes colocando que existe uma interface sobrepeso, obesidade e transtorno de ansiedade / depressão. Então, se a gente tem dados mostrando que de 20% a 40% das pessoas tem diagnóstico que estão com sobrepeso e obesidade, tem também interligado o diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão, muitos estão até sem diagnóstico e também tem esse quadro. Então, a gente tem que ter essa reflexão. É muito importante o paciente estar pensando, eu estou indo tratar com o endocrinologista, o meu médico tá me passando essa droga tem ele usou tantos critérios, pediu exame de sangue, pediu ultrassom, colheu toda uma história e resolveu passar essa droga para mim. E é muito importante, então, como você colocou, você se colocar na situação de paciente e o seu médico vai avaliar também. Será que eu não tenho de uma forma interligada? Será que esse paciente não tem um quadro de transtorno de ansiedade, de depressão? Será que ele também não vai precisar do acompanhamento do colega da psiquiatria, né? Do colega da psicologia? Esse combo, né? Esse tratamento interligado vai fazer toda a diferença. E nas consultas, como a gente estava comentando, de 10 minutos, que é o que a gente vê, infelizmente, a medicina se transformou em uma relação fria entre médico e paciente, né? Onde o médico ele não se interessa pelo paciente. A única coisa que ele está olhando é o resultado de exames num papel. Então, o médico acaba tratando um papel, e não a pessoa que está na sua frente. E, às vezes, esse paciente não precisa de remédio, ele precisa de uma atenção, principalmente ao seu quadro emocional. E, como você falou, se a gente fala de uma epidemia de obesidade, sobrepeso, né, a gente também tem que falar de uma epidemia de transtornos emocionais. Né? E eu acho que realmente é algo que passa batido em muitas vezes, né, em consultórios. Então, eu acho que a interação médico-paciente é uma coisa que se perdeu, né? E é só com uma atenção de nós profissionais, e a gente é treinado para isso, né? Então, nós, ao longo da nossa vida na formação médica, a gente foi treinado para o chamado olho clínico. Você consegue, né? E com algumas perguntas, você faz uma triagem, você consegue identificar qualquer transtorno de ordem emocional, e não necessariamente, claro, os quadros simples, menos complexos, o endocrinologista tem plena capacidade de dar a condução. E os casos mais complexos, é inevitável que a gente precise de um acompanhamento paralelo, como você falou, uma psicoterapia, ou mesmo na necessidade de medicação, o psiquiatra atuando, que é um profissional fundamental. Porque se a gente está falando a prevalência, como você bem colocou, é bastante elevada desses transtornos, a maioria dos pacientes com obesidade deveria estar fazendo um acompanhamento psicoterápico associado, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Não é verdade. Para você que ligou o alerta com esse ponto de reflexão que a gente está trazendo, então, vou te dar alguns sinais, né? Muito importante você estar pensando, como está a qualidade do seu sono? Quando é que você deixou de dormir para relaxar, aquele sono que você acorda revigorado? Claro que todo mundo, assim,
tá ansioso com uma coisa nova que está para acontecer, às vezes um emprego novo, o resultado de um concurso, o filho passou no vestibular, tudo bem, isso é normal. E existe aquela ansiedade basal que a gente precisa, o estresse normal do dia. Mas se nos últimos 6 meses, de uma semana de 7 dias, 3, 4 dias, você não dorme direito, você precisa se alimentar à noite para comer, né, para ter o seu gatilho de sono, ou você precisa de alguma outra recompensa, uma latinha de cerveja para você deitar para dormir, vamos ligar o alerta? Se você tem frequentemente essa sensação de aperto torácico, aquela que você respira, parece que o ar não passou todo, vamos parar para pensar se isso não é ansiedade, se você tem 2, 3 pensamentos ao mesmo tempo, o dia inteiro, frequentemente, nos últimos 6 meses, vamos parar para pensar, né? Porque nos últimos estudos mostram que 1 a cada 3 pessoas vai ter algum momento de transtorno de ansiedade ao longo da vida, isso a nível documentado nos Estados Unidos, que é um país que faz muito mais pesquisa do que no Brasil. Então, a gente tem que ligar esse alerta. O que a gente está querendo dizer com isso? Que essa interface, né, sobrepeso, obesidade, transtorno de ansiedade e depressão, ela tem que ser avaliada e que a gente não quer que tenha esse alarde, esse desespero, esse medo de tomar essa medicação. Luciano, o agonista de GLP-1, semaglutida, liraglutida, está há quanto tempo no mercado? Ó, já está há uma década, praticamente, se a gente considerar a liraglutida, né, como entrando, até mais se você considerar a exenatida, que teve um breve período de uso, mas a efetividade não se comparava a esses mais atuais, porque a exenatida ela tinha uma baixa similaridade com o GLP-1 humano, aproximadamente 50%. Aí quando a gente começa com a liraglutida, que é o Victoza, para quem não está antenado nos nomes moleculares, eu diria uma década praticamente. Então, a gente tem, de fato, muita segurança, muito conhecimento, mas esse é o ponto. Quem tem o conhecimento são os especialistas na área, né? Então, o que acontece, e a maior parte dos problemas, é quando não só essa medicação, mas qualquer medicação é vulgarizada, né? Onde muitos prescritores nem são especialistas, nunca leram a respeito, não conhecem a molécula, não sabem o que fazer se der algum problema, não sabem por que alguns respondem de um jeito, outros respondem de outro. Recentemente eu postei, né, um texto sobre isso, né? Como todo hormônio, esses hormônios se ligam a receptores, né? E os receptores são diferentes em cada pessoa tem um receptor diferente, uma ligação diferente. Então, tem indivíduos que respondem muito bem, tem indivíduos que respondem mais ou menos, e tem indivíduos que não vão responder essa terapêutica, e o médico vai poder avaliar cada caso, se é uma questão só de erro de aplicação, de dosagem, ou se aquela pessoa é não responsiva. A propósito desse vídeo, a gente colocar aqui, a gente precisa, sim, mudar nosso estilo de vida, a gente está encostando em quase 60% da população brasileira acima do peso. Em 2025, a gente vai ter 30% da população mundial em obesidade. Então, realmente está alarmante. A gente precisa rever, como a gente colocou aqui, o estresse, o estilo de vida, os relacionamentos, né? Mas a medicação é aliada. Então, a gente não tem que, não é uma briga, eu vou mudar só com o estilo de vida, eu vou emagrecer só com medicamento. Não, se a gente puder ter acesso ao medicamento, que coisa boa, né? Vamos fazer esse combo. Voltando à nossa questão daquele dado da Islândia, de aumento de taxa de suicídio, é assim, precisa de médico. Precisa de médico e precisa de médico que dê atenção, que gaste muitos minutos da consulta nessa questão da parte emocional. Então, cada indivíduo, cada sujeito é um ser único, especial. Aquele indivíduo é a coisa mais preciosa que tem no planeta. A vida para o médico é a coisa mais importante de todas. Tá? Gente, a gente separou o segundo vídeo desse Meet que ganhou corpo. Esse segundo vídeo, ele na verdade, ele é para trazer as informações de como lidar com esses fatores que estão interligados ao ganho de peso.
Como? Como lidar com esses fatores interligados ao ganho de peso?